Olá a todos e a todas, vamos dar continuidade ao estudo da unidade 3, do nosso curso de História da Filosofia Moderna 1. Vamos dar sequência à leitura do Tratado da Natureza Humana de Hume. Em nosso último encontro, nós falamos a respeito da introdução do tratado de dois assuntos em específico. A compreensão de Hume de que a ciência da natureza humana, a ciência dos fenômenos mentais, que se ocupa com o estudo das faculdades, capacidades, poderes, tendências, inclinações da mente, deve ser o fundamento do conhecimento, deve ser o ponto de apoio sobre o qual todos os demais conhecimentos humanos devem ser construídos. E também vimos que o Hume, assim como Locke e como Berkeley, assume compromissos com o método experimental de raciocínio. Então, seu objetivo é se valer do método criado, desenvolvido por Bacon, aplicado por Newton, por Galileu, por Kepler, por Boyle, ao exame da natureza, dos fenômenos naturais, valer-se desse método no âmbito da filosofia da mente, aplicá-lo ao estudo da natureza humana para, dessa maneira, conhecer a mente e assim poder levar outros âmbitos do conhecimento, desenvolver outros âmbitos do conhecimento. Então, isso é o que o Hume nos apresenta na introdução do Tratado da Natureza Humana. Ele, então, é um empirista, tal como Locke e Berkeley, e no encontro de hoje eu pretendo falar sobre a origem do conhecimento humano, a origem dos conteúdos da mente, segundo Hume. Então, lembrando que em Locke nós tínhamos que todo conhecimento reduz-se a conhecimento de ideias, e as ideias para Locke teriam duas origens. Por um lado, existiriam as ideias da sensação, que seriam adquiridas pelos 5 sentidos. Por outro, nós teríamos as ideias de reflexão, que seriam adquiridas pelo sentido interno, que seriam as ideias dos nossos poderes e das nossas faculdades mentais. Então, o Berkeley avança um pouco no sentido de classificar esses conteúdos mentais, separando as ideias em 3 tipos. Nós teríamos ideias de sensação, as ideias dos sentidos, as ideias de reflexão e também as ideias de memória e imaginação. Então, nós teríamos um pequeno avanço do Berkeley no sentido de fazer mais distinções sobre os conteúdos na mente a partir dos quais o conhecimento é construído. O Hume, no Tratado da Natureza Humana e em sua investigação sobre o entendimento humano, ele vai um pouco além. Ele faz uma classificação um pouco mais detalhada sobre a origem do conhecimento, sobre os conteúdos mentais. Então, na seção 1, da primeira parte do livro 1, que é a seção da origem de nossas ideias, o Hume, apresentando esses seus compromissos empiristas, ele vai separar os conteúdos da mente, vai separar em impressões e em ideias. Então, o primeiro, a designação mais geral para se referir a esses conteúdos é a palavra percepção. Todos os conteúdos da mente, a matéria a partir da qual a mente se constitui, os conteúdos da mente são percepções. Então, não são ideias como em Locke e em Berkeley. São percepções, e essas percepções se distinguem em 2 tipos. Elas podem ser impressões ou ideias. Então, para Hume, o conjunto desses conteúdos mentais que constituem a experiência humana, que são extraídos da consciência, da experiência, esse conjunto é o conjunto das percepções. Percepção é tudo aquilo que se apresenta à mente. E, a seu ver, existem 2 tipos de percepção: impressões e ideias. Então, o termo geral, percepção. Os termos específicos são impressões e ideias. Então, as percepções da mente se reduzem a 2 gêneros distintos, que chamarei impressões e ideias. A diferença entre estas consiste nos graus de força e vividez
com que atingem a mente e penetram em nosso pensamento ou consciência. Então, as percepções que entram com mais força e violência podem ser chamadas impressões. Sob esse termo, incluo todas as nossas sensações, paixões e emoções em sua primeira aparição à alma. Denomino ideias as pálidas imagens dessas impressões no pensamento e no raciocínio, como, por exemplo, todas as percepções despertadas pelo presente discurso, excetuando-se igualmente o prazer ou desprazer imediatos que esse mesmo discurso possa vir a ocasionar. Então, impressões são aquelas primeiras percepções que aparecem à mente quando algo entra em contato com os nossos sentidos. Então, quando nós temos sensações, nós temos impressões. Quando comemos uma maçã, por exemplo, nós temos impressões de cheiro, impressões de gosto, impressões táteis, das qualidades táteis que a maçã pode produzir na nossa mente. Nós temos também impressões de cor e, claro, nós podemos também ter impressões do som que essa maçã produz quando entra em contato com os nossos dentes, por exemplo. Então, as percepções, em suas primeiras aparições na mente humana, elas são impressões, aquilo que é impresso sobre os nossos sentidos, produzindo na sequência ideias. Então, e o que são as ideias? São aquelas percepções que se originam dessas impressões quando elas surgem na mente em um momento posterior. Então, as impressões são essas sensações que nós temos do mundo externo, ou do suposto mundo externo, são as paixões e as emoções, e as ideias são essas mesmas percepções quando elas aparecem na mente em um momento posterior. Então, as ideias são como que cópias dessas impressões. Então, o critério que Hume utiliza para separar entre impressões e ideias é o critério da força e vividez. Então, as impressões são muito mais fortes e vivas do que as nossas ideias, que são retomadas em um momento posterior. Então, eu estou comendo uma maçã, as minhas impressões produzidas por essa atividade de comer a maçã são muito mais fortes do que, terminado de comer a maçã, em um momento posterior eu volte a pensar, ou seja, a ter ideias dessas maçãs. Então eu penso no gosto daquela maçã em um momento posterior. Essa percepção é muito menos viva, muito menos forte, mais fraca, do que quando eu estava sentindo o gosto da maçã. Então, a diferença entre uma impressão e uma ideia é a diferença entre o sentir e o pensar. Então, é claro que isso, na história da filosofia ou na história dos intérpretes, na literatura secundária, vai ser problematizado pelos intérpretes, essa distinção entre impressão e ideia a partir de um critério de força e vividez, porque é claro, e o próprio Hume irá considerar isso mais à frente, como nós veremos, algumas de nossas ideias podem atingir a mente com força e vividez superior, inclusive a das impressões. Mas fiquemos agora com essa pequena classificação, essa primeira classificação da filosofia empirista de Hume, ou da sua psicologia descritiva dos poderes e das faculdades e dos conteúdos mentais. Tudo aquilo que está na mente humana pode ser chamado de percepção. Nós temos impressões, que são os sentires, as paixões, e temos ideias, que são cópias ou são imagens dessas primeiras impressões quando surgem posteriormente na mente após a experiência sensível, após termos tido impressões. Então, Hume expõe a distinção entre esses dois tipos de percepção em algumas poucas linhas, uma vez que ele próprio reconhece ser desnecessário um exame pormenorizado do tema. E ele vai dizer: cada um por si mesmo percebe imediatamente a diferença entre sentir e pensar, entre ter impressões em um primeiro momento e pensar
nessas nossas experiências em um momento posterior, que são... então, a nossa primeira experiência aconteceria em forma de sentir, em forma de sensação, e nossa segunda experiência aconteceria por meio do pensar ou de ideias. Então, cada um sabe por si mesmo, percebe imediatamente. Hume parece sugerir que isso é uma distinção quase que intuitiva, algo que não depende de prova, não precisa de argumento. Hume não precisa dedicar muito tempo da sua obra perdão, ao trabalho de provar que existem impressões e que existem ideias, ou que as nossas percepções podem ser distinguidas em pelo menos dois tipos. Porque seria evidente a todos nós a diferença entre sentir alguma coisa, quando nós comemos, sentimos o gosto de uma maçã, e pensar nessa coisa quando ela está ausente, ou seja, quando momentos depois eu me lembro do gosto da maçã e penso como era saborosa aquela maçã. Então, uma coisa é ter impressão, outra coisa é ter ideias, e todos nós sabemos disso como que intuitivamente, lembrando que Hume não usa a palavra intuitivo nesse momento, mas é como se fosse um conhecimento intuitivo à maneira lockeana, ou seja, nós não precisamos provar isso, porque todos nós sabemos imediatamente. A vividez de uma e outra percepção é o que as distinguiria entre as impressões e as ideias. Então, as impressões, a sensação do gosto da maçã, por exemplo, são aquelas percepções em sua primeira aparição na mente, mais fortes e vivas. São experiências como as sensações, as paixões e as emoções quando despertadas em seu mais alto grau de intensidade na mente. As ideias, o pensamento sobre o gosto da maçã, por exemplo, por sua vez, seriam como imagens enfraquecidas dessas primeiras aparições na mente. São experiências introspectivas, as sensações, as paixões e as emoções, quando retomadas em um momento ulterior, posterior à impressão. Então, e o próprio Hume, como eu disse, irá problematizar essa distinção. Ele vai dizer: mas não é impossível que, em certos casos, elas possam estar muito próximas uma da outra, as ideias das impressões. Assim, por exemplo, no sono, no delírio febril, na loucura ou em qualquer emoção mais violenta da alma, nossas ideias podem se aproximar de nossas impressões. Por outro lado, acontece às vezes de nossas impressões serem tão apagadas e fracas que não somos capazes de as distinguir de nossas ideias. Mas, apesar dessa grande semelhança em alguns poucos casos, elas são geralmente, então aqui, geralmente tão, chamo atenção para o geralmente, então, na maior parte dos casos, elas são tão diferentes que ninguém pode hesitar em separá-las em duas classes distintas, atribuindo a cada uma um nome característico para marcar sua diferença. Então, como eu disse, na literatura secundária há um debate sobre a exatidão dessa distinção entre os conteúdos mentais chamados impressões e os conteúdos mentais chamados ideias. Há esse debate sobre a exatidão desse critério. Há, por um exemplo muito célebre na literatura secundária, colocada pelo Barry Stroud, filósofo e leitor de Hume, o filósofo canadense Barry Stroud, que nos conta a história. Ele coloca o caso de um investigador ou de um detetive que ele está na cena de um crime, observa todas as coisas presentes, um quarto, ele observa uma lareira e observa o atiçador do fogo com o qual você mexe nas brasas para atiçar o fogo, e você observa tudo aquilo ali tendo impressões no momento presente. Você volta para casa, esse investigador, esse detetive volta para casa e ele de repente ele pensando, ou seja, tendo ideias da cena daquele crime, ele tem uma ideia muito mais vívida daquele atiçador de brasas do que a impressão que ele teve anteriormente, quando ele percebe que o atiçador de brasa na verdade está num lugar diferente ou está fora do lugar de onde ele deveria estar. Então, nesse segundo momento, quando ele está em casa, ele percebe, ele tem uma ideia desse atiçador de brasa muito mais viva do que a impressão que ele teve no momento em que ele estava
no quarto, na cena do crime. Então ele tem uma ideia de que talvez o crime tenha sido efetuado com aquele atiçador de brasas por uma pessoa canhota, porque o atiçador de brasas está do lado esquerdo da lareira. Então, isso faz com que ele tenha uma ideia muito viva, muito forte, superior à impressão do atiçador de brasas do momento anterior, quando ele estava na cena do crime. E o Barry Stroud faz essa observação, problematizando essa distinção que o próprio Hume problematiza. Então, é algo difícil de podermos distinguir entre o que é uma impressão e o que é uma ideia a partir dos graus de força e vividez, e também, como é claro, a dificuldade aqui nesse momento, e para toda a filosofia empirista, é que Hume, assim como Berkeley e o Locke, eles não podem apelar a um critério externo para fazer essa distinção operar essa distinção entre impressão e ideia. Por quê? Lembrando, são filosofias empiristas, onde a autoridade é a experiência, e que são filósofos comprometidos com o pressuposto metodológico da observação dos fatos e a experimentação desses fatos. Quais são os fatos que estão disponíveis para esses filósofos? Esses fatos são as experiências, no caso do Locke, são as ideias de sensação e de reflexão, no caso do Berkeley, as ideias dos sentidos, de reflexão e da imaginação e da memória, e para o Hume, as impressões e as ideias. Então, o Hume não pode, como o Locke não poderia e o Berkeley não pode, falar sobre o que, para separar entre um e outro tipo de percepção, ele não pode dizer que as impressões são aquelas experiências, aquelas percepções que são causadas por objetos externos, porque esses objetos externos não são dados à observação. A mente humana não pode, aqui, mais uma vez, tenham em vista que o importante é a autoridade da experiência. O que a mente humana pode observar? Os conteúdos mentais, impressões e ideias. Os fatos externos, os supostos objetos do mundo externo, não estão disponíveis à mente para serem percebidos. Porque nós temos somente acesso a nossas ideias e nossas impressões. Portanto, eu não posso dizer impressões são aquelas percepções causadas por qualidades dos objetos externos e as ideias são produzidas pela mente. Não, isso não está aberto, essa possibilidade para um filósofo da mente que respeita a autoridade da experiência simplesmente porque os objetos externos, as supostas causas das impressões, não estão disponíveis à observação. Então, isso é só uma problematização que o Hume observa. O próprio Hume problematiza a sua distinção, que as ideias dos sonhos e das alucinações às vezes são mais vivas do que as impressões. Então, essa é uma possível objeção que o Hume reconhece, mas em geral as coisas se passam dessa maneira. Na maior parte dos casos, as nossas impressões são mais vivas do que as nossas ideias. E é claro que a importância dessa separação vai ficar um pouco mais clara adiante. Perdão. A divisão das percepções não se limita a uma simples dicotomia entre percepções mais vivas e mais fracas da mente, visto que tanto as impressões como as ideias podem ser também simples e complexas. Então vamos lá, nós temos em geral, nós temos do ponto de vista genérico, nós temos percepções na mente. Do ponto de vista um pouco mais específico, nós temos percepções que são impressões mais vivas e fortes e ideias menos vivas, menos fortes ou mais fracas. E também nós podemos distinguir esses conteúdos mentais entre simples e complexos, entre as percepções mais que são simples e as percepções complexas. Convém observar ainda uma segunda divisão entre nossas percepções que se aplica tanto às impressões como às ideias.
Trata-se da divisão em simples e complexas. Percepções simples, sejam elas impressões ou ideias, são aquelas que não admitem nenhuma distinção ou separação. As complexas são o contrário dessas, e podem ser distinguidas em partes. Embora uma cor, um sabor e um aroma particulares sejam todas qualidades unidas nessa maçã, é fácil perceber que elas não são a mesma coisa, sendo ao menos distinguíveis umas das outras. Então, a nossa experiência subjetiva, a nossa experiência que acontece por meio de percepções, ela pode ser separada pela própria mente. Então, nós temos a experiência de uma maçã, nós comemos essa maçã, sentimos o seu gosto, nós temos sensações táteis dessa maçã, sentimos o seu cheiro. Então, isso tudo nós temos ali uma percepção complexa da maçã, um determinado objeto dotado de uma certa cor, de um certo cheiro, de um certo sabor, que produz certo som quando tocamos nesse objeto. Mas também nós temos ali, isso seria uma percepção complexa. Nossa ideia complexa de maçã reúne todas essas características, ou seja, ideias mais simples. Nós temos uma ideia composta de maçã e temos uma ideia que é composta por ideias mais simples de cheiro, de sabor, de cor, e a mente é capaz de separar todas as nossas percepções mais complexas ou nossas ideias mais complexas sempre que há uma distinção. Ainda que nós tenhamos aprendido todas essas qualidades da maçã, todas essas ideias simples, ao entrar em contato com a maçã, ao experienciamos tudo isso ao mesmo tempo, nossa mente é capaz, quando percebe uma diferença, uma distinção entre um e outra de suas partes, a nossa mente é capaz de separá-las. Então, a nossa mente, ou mais exatamente, a nossa imaginação, mas o conceito de imaginação ainda não entrou em cena até esse momento do Tratado da Natureza Humana. Então, a nossa imaginação consegue separar tudo aquilo onde se percebe uma diferença. Então, há uma diferença entre a cor da maçã, entre o sabor da maçã e o cheiro da maçã, se a mente é capaz de observar essa distinção, aquela separação, a mente é capaz também de distinguir e separar em uma ideia mais simples. Então, todas as qualidades unidas da maçã constituem uma percepção complexa, ao passo que todas aquelas qualidades que podem ser percebidas distintamente, e é claro que nós somos capazes de perceber o sabor da maçã, ou termos uma ideia do sabor da maçã, que é diferente da ideia do gosto da maçã, do cheiro da maçã, que é diferente da ideia da cor da maçã. Então, tudo isso pode ser percebido distintamente, podendo, por conseguinte, existir por si só. Então, e isso são as percepções simples, existindo por si só na mente humana, claro. Então, nós conseguimos ter uma ideia de maçã, de cheiro, que existe por si só, diferente, distinta da ideia de sabor, de cheiro, de cor ou do som que essa maçã pode produzir. Então, e isso é um dos pressupostos fundamentais da filosofia humeana, cujas consequências nós vamos apreender ao longo de nossa discussão do Tratado da Natureza Humana. Mas, de acordo com Hume, e esse é o princípio, esse é o pressuposto, tudo aquilo que é diferente é separável e tudo aquilo que é separável é diferente. Esse princípio, chamado pela tradição interpretativa, ou seja, na literatura secundária, de princípio da separabilidade, é uma consequência evidente dessa distinção realizada por Hume entre percepções simples e complexas. Então, peço um pouco de calma, porque nós vamos ver a aplicação desse princípio da separabilidade ao longo das discussões desenvolvidas por Hume ao longo do tratado. Mas esse é o princípio da separabilidade. Aquilo que pode ser concebido, onde nós percebemos uma diferença, uma distinção, nós somos capazes de separar. Se percebemos uma distinção entre o sabor da maçã e o cheiro da maçã, nós conseguimos separar a ideia das duas, a ideia de sabor e a ideia de cheiro. Se há uma diferença na percepção, essa pode ser separada pela imaginação, pois tudo aquilo que apresenta uma diferença pode existir separadamente, ou seja, nós podemos pensar separadamente, termos uma ideia distinta de coisas que são diferentes. No exemplo, o aroma de uma maçã não depende de sua cor.
assim como sua cor não depende daquele aroma e nem do então todas essas ideias simples podem ser concebidas separadamente na imaginação. Por que isso é importante, essa distinção entre o simples e o complexo? Para explicar que todas as nossas ideias, em algum momento, quando nós vamos separar todas as nossas ideias, por mais fantásticas que elas sejam, por mais esdrúxulas que elas possam ser, elas correspondem elas são ideias simples que são adquiridas, são cópias de impressões simples. Ou seja, tudo que está na mente, tudo aquilo que está na mente humana, por mais que não pareça ter correspondência na nossa sensibilidade ou nas nossas impressões, advém das impressões, advém no mínimo de nossas impressões simples. Então, a primeira circunstância que me chama a atenção é a grande semelhança entre nossas impressões e ideias em todos os pontos, exceto em seus graus de força e vividez. Então, aqui é o critério de separação entre impressões e ideias. As ideias parecem ser de alguma forma os reflexos, perdão pelo erro, os reflexos das impressões, de modo que todas as percepções da mente são duplas, aparecendo como impressões, como ideias. Então, tudo aquilo que há na mente surge primeiro como impressão, surge como ideia. Contudo, como nós veremos, nós também temos ideias que aparentemente não surgiram da nossa experiência sensível, ou seja, não tem correspondência nas nossas impressões. Como, por exemplo, a ideia de um cavalo alado, do Pégaso. Essa é uma ideia fictícia criada pela mente, criada pela fantasia. Então, como Hume pode explicar que todos os conteúdos mentais são adquiridos na experiência, ou seja, são adquiridos nas impressões? A partir dessa distinção entre o complexo e o simples, nós compomos a nossa imaginação, a nossa fantasia é capaz de compor a ideia de cavalo alado, de cavalo com asas, compondo a partir de ideias simples, a ideia de pena, que compõe a ideia complexa de asa, que compõe a ideia complexa de cavalo alado, e essas ideias simples, no mínimo, nossas ideias simples correspondem exatamente às nossas impressões, ou seja, tudo aquilo que há na mente surge das impressões, dessas impressões de sensação. Quando fecho os olhos e penso em meu quarto, as ideias que formo são representações exatas das impressões que antes senti. E não há sequer uma circunstância naquelas que não se encontre também nessas últimas. Ao passar em revista minhas outras percepções, encontro a mesma semelhança e representação. Ideias e impressões parecem sempre se corresponder mutuamente. Parecem sempre se corresponder. Então, as ideias parecem semelhantes e parecem representações de nossas impressões. As minhas ideias da maçã, das qualidades da maçã, parecem ser semelhantes e corresponderem exatamente às impressões que tive da maçã em um momento anterior. Contudo, e aí, por isso, mais uma vez, essa necessidade de distinguir entre o complexo e o simples, há aquelas ideias da fantasia, os casos das fantasias. Observo que muitas de nossas ideias complexas jamais tiveram impressões que lhes correspondessem, e que muitas de nossas impressões complexas nunca são copiadas de maneira exata como ideias. Posso imaginar uma cidade como a Nova Jerusalém, uma ideia fantástica, pavimentada de ouro e com seus muros cobertos de rubis, mesmo que nunca tenha visto essa cidade assim. Ou seja, eu nunca tive uma impressão da cidade de Nova Jerusalém. Eu vi Paris, mas afirmarei por isso que sou capaz de formar daquela cidade uma ideia que represente perfeitamente todas as suas ruas e casas em suas proporções reais e corretas? Então, como explicar o caso dessa ideia complexa de Paris, que não representa exatamente ou não é uma semelhança exata da impressão
de Paris que Hume teve quando esteve em Paris, e essa ideia fantástica da Nova Jerusalém que ele nunca teve na experiência sensível, porque ele nunca teve uma impressão da Nova Jerusalém, que é essa cidade pavimentada de ouro com muros cobertos de rubi. Como esse fenômeno dessas ideias complexas, tanto da ideia da cidade de Paris quanto da Nova Jerusalém, pode ser explicada. Ou seja, a pergunta é: há algo na nossa mente que não advém da experiência? E aqui é uma discussão empirista, de um filósofo empirista preocupado em explicar os fenômenos mentais. A pergunta é: há algo na mente que não advém da nossa experiência sensível, das nossas impressões? Para o Hume, não. Então, não existe, porque mesmo essas fantasias são criadas a partir de ideias simples, e essas ideias simples, essas sim, correspondem às nossas impressões. Então, nós tivemos em um momento, a impressão de ouro, nós tivemos a impressão de muro, nós tivemos a impressão de rubis, e essas impressões simples dão origem a ideias simples que são reunidas, compostas na fantasia, e que dão origem a essas ideias complexas. Então, tudo, em último caso, tudo advém da nossa experiência sensível, de nossas impressões. As impressões e ideias se assemelham em todos os pontos, exceto em sua força e vividez, de modo que estas últimas são como reflexos daquelas primeiras. As ideias são reflexos das impressões. Contudo, enfrenta-se o problema de que algumas ideias complexas parecem não encontrar correspondentes exatos no âmbito das impressões. Percebo, portanto, que embora haja em geral uma grande semelhança entre nossas impressões e ideias complexas, não é uma regra universalmente verdadeira que elas sejam cópias exatas umas das outras. Ou seja, as nossas ideias complexas nem sempre são cópias exatas das nossas impressões. A minha ideia complexa de maçã pode ser uma cópia exata da minha impressão de maçã, mas a minha ideia complexa de Paris e a minha ideia complexa de Nova Jerusalém não correspondem exatamente às nossas impressões. Então, restrição do princípio de Hume. Então, o princípio de Hume, o segundo grande princípio da filosofia humeana, é o princípio da cópia, que todas as nossas ideias correspondem às impressões, são cópias das nossas impressões. O pensamento é cópia do sentir. Contudo, há essa classificação e há essa restrição. Todas as nossas ideias simples correspondem às impressões simples. Então, o princípio da cópia, esse pressuposto fundamental da filosofia humeana, vale para aquilo que é simples. Vemos assim que todas as ideias e impressões simples se assemelham umas às outras, e como as complexas se formam a partir delas, podemos afirmar de um modo geral que essas duas espécies de percepções são exatamente correspondentes. Então, o teste da experiência, o princípio da cópia, que é esse segundo pressuposto fundamental, é enunciado nos seguintes termos: todas as nossas ideias simples em sua primeira aparição derivam de impressões simples que lhes correspondem e que elas representam com exatidão. Então, na filosofia humeana do tratado, as ideias têm como origem uma impressão correspondente. Então, ainda que eu nunca tenha tido uma experiência sensível da cidade de Paris, uma experiência sensível da cidade de Nova Jerusalém, nós podemos compor com ideias simples essas ideias complexas. Essas ideias complexas não correspondem exatamente às impressões, mas as ideias simples que compõem essas ideias complexas da cidade de Paris e de Nova Jerusalém, essas sim dizem respeito, são cópias das nossas impressões simples, e como isso vai se refletir no desenvolvimento do Tratado da Natureza Humana, que Hume vai mostrar que
todas aquelas ideias que não correspondem à nossa experiência, ou seja, que não advêm de uma impressão, no mínimo de uma impressão simples, todas essas ideias serão assumidas como ficções ou são ideias falsas. Quando nós utilizamos termos para nos referir a essas ideias que não têm correspondência exata no âmbito das impressões, nós vamos estar falando de coisas que não existem. Nós não estamos autorizados como filósofos e filósofas a falar de ideias que não têm uma correspondência exata na experiência, ou seja, aquelas ideias que são construídas sem ter uma impressão, sobre as quais nós falamos que não tem uma impressão simples ou um conjunto de impressões simples por trás dessas ideias. Essas são ficções, são falsidades que apenas obscurecem o campo, a investigação filosófica. Por ora, para que não confunda e que eu passe a carroça adiante dos cavalos, à frente dos cavalos, fiquemos apenas com essas noções mais básicas do empirismo de Hume. As percepções são todos os conteúdos da mente são percepção. Essas percepções podem ser impressões, que são as percepções mais vivas e fortes, e ideias, que são cópias dessas impressões. Em que casos essas ideias, que são cópias mais fracas, menos vívidas, são cópias? No caso das impressões, das ideias simples. Todas as nossas ideias simples correspondem a impressões simples. Ideias complexas que, quando decompostas, não têm correspondência na experiência, essas ideias são ideias fictícias, são ideias falsas e que, portanto, devem ser eliminadas da filosofia empirista. Esse é o teste, por isso o princípio da cópia é um princípio para fazer o teste da experiência. Nós podemos estar falando de uma ideia composta que é uma ficção porque não existe na nossa experiência sensível. Mas isso eu acredito que ficará um pouco mais claro no decorrer do nosso da nossa discussão do tratado. Então, o limite da experiência, então o limite da filosofia, de toda investigação séria, pautada pelo método experimental de raciocínio, é o conjunto das impressões simples. Para saber de que lado está essa dependência, impressão depende de ideia ou vice-versa, examino a ordem de sua primeira aparição e descubro pela experiência constante, ou seja, observando os fatos mentais, aquilo que me é dado pela consciência, pela experiência constante, que as impressões simples sempre antecedem suas ideias correspondentes, nunca aparecendo na ordem inversa. Então, não há nenhuma impressão simples que surja depois de uma ideia simples. Ao contrário, a origem das nossas ideias, do nosso pensamento, é um sentir anterior, prévio, e que é mais forte e mais vivo na maior parte dos casos. Para dar a uma criança uma ideia do escarlate ou do laranja, do doce ou do amargo, apresento-lhe os objetos, ou, em outras palavras, transmito-lhe essas impressões. Mas nunca faria o absurdo de tentar produzir as impressões excitando ideias. Ou seja, mesmo que eu tente explicar o que é o laranja, o que é o escarlate, o que é o doce ou amargo, ou seja, comunicar minhas ideias para uma criança, se ela não experimentar por meio dos seus sentidos, pela visão e pelo paladar, ela jamais terá uma ideia, ou seja, ela jamais terá uma impressão dessas qualidades que possa originar as ideias de escarlate, de laranja, de doce ou de amargo. Nossas ideias, ao aparecerem, não produzem impressões correspondentes. Tampouco percebemos uma cor ou temos uma sensação qualquer simplesmente por pensar nessa cor ou nessa sensação. Então, ao pensar na cor laranja, eu não tenho uma impressão, eu não sinto essa cor laranja da mesma maneira que eu sinto quando estou diante da fruta laranja. Eu não sinto, eu penso no sabor doce de uma maçã. Quando eu penso nesse sabor, eu não sou capaz de ter uma impressão, sentir o gosto de doce da maçã. Então,
as nossas impressões simples são sempre anteriores às nossas ideias simples, e nenhuma impressão simples pode surgir de uma ideia simples. Então, não é por estar falando, pensando no sabor da maçã, que eu vou ter uma impressão do sabor da maçã. A conjunção constante das nossas percepções semelhantes é uma prova convincente de que umas são causas das outras, ou seja, que nossas impressões simples são causas de nossas ideias simples. E que nos casos da fantasia, por exemplo, ou no caso da ideia da cidade de Paris, essas experiências, essas ideias complexas são explicadas a partir da decomposição, e quando nós percebemos, todas essas ideias complexas, mesmo as da fantasia, são criadas a partir de ideias simples que correspondem a impressões simples. Então, esse princípio da cópia, esse pressuposto fundamental de que todas as nossas ideias simples correspondem a alguma impressão simples, surge na filosofia humeana para solucionar alguns problemas da filosofia, como eu havia dito anteriormente. Esse é, portanto, o primeiro princípio que estabeleço na ciência da natureza humana, e não há que desprezá-lo por sua aparência simples, pois cabe notar que a presente questão a respeito da anterioridade de nossas impressões ou ideias é a mesma que produziu tanto barulho sobre uma outra formulação, quando se discutiu se haveria ideias inatas ou se todas as ideias derivam da sensação ou da reflexão. Então, aqui, questões que nós discutimos ao longo de toda a nossa a unidade 2. Então, há ideias inatas para o Locke e para o Berkeley? Não. Todas as nossas ideias são oriundas da experiência. E a questão, se todas as nossas ideias derivam da sensação ou da reflexão? Essa é uma questão, tanto o problema das ideias inatas quanto da origem, se é a sensação ou a reflexão, é solucionado por Hume a partir do princípio da cópia. Todas as nossas ideias simples são antecedidas por impressões simples, que lhes são correspondentes em tudo, exceto nos graus de força e vividez. Podemos observar que, a fim de provar que as ideias de extensão e de cor não são inatas, os filósofos nada mais fazem que mostrar que elas são transmitidas por nossos sentidos, ou seja, pelas impressões. Para provar que as ideias de paixão e de desejo não são inatas, eles observam que experimentamos previamente em nós mesmos essas emoções. Ora, se examinarmos cuidadosamente esses argumentos, veremos que eles nada provam, senão que as ideias são precedidas por outras percepções mais vívidas, das quais derivam e as quais elas representam. Ou seja, mais uma vez, esse é o princípio da cópia. Nossas ideias simples derivam, em último caso, de impressões simples. Não há nada na mente humana criado pela mente humana que, quando decomposto, não corresponda à experiência sensível, às impressões simples. A mente não é capaz de criar uma ideia simples que não tenha uma correspondência nas nossas impressões simples. Empirismo. Perdão. Então, experiência e conhecimento. Esse conjunto das impressões e ideias deve ser reconhecido como o princípio de todo e qualquer conhecimento humano, pois são elas, as percepções, as únicas realidades com as quais a mente humana tem contato, sendo elas, portanto, as únicas suscetíveis de observação e experimentação. Então, aqui, é por isso, todos os fenômenos mentais serão explicados por Hume a partir das percepções, das ideias e das impressões, e a partir do modo como essas ideias são conectadas, são associadas pela mente. Então, todo o conhecimento humano, ou tudo aquilo que, segundo Hume, nós poderemos conhecer, porque Hume será um cético, como nós veremos, tudo aquilo que a mente pode conhecer e os limites do conhecimento humano são estabelecidos pela experiência. E o que é a experiência? O conjunto das impressões, das ideias e dos modos como essas ideias se associam. Então, a observação e a experimentação acontecerá a partir dessas percepções. Então, a mente humana não pode alcançar nada que não esteja nesse conjunto. Então, nós não podemos falar, por exemplo, de objetos externos, objetos físicos, objetos materiais. Por qual razão?
porque o limite da nossa experiência é justamente esse conjunto de impressões e de ideias. Então, falar de algo que estaria além é absurdo ou ultrapassa os limites do que é possível dentro de uma experiência, de uma filosofia experimental. E Hume, a meu ver, se vocês me permitem um comentário particular, ele é muito fiel a esses princípios, ele segue rigorosamente esse princípio da observação da experiência, mesmo que para isso, no final, ele precise reconhecer algumas hipóteses não absurda, mas algumas hipóteses que nos deixaram perplexos, algumas teses que nos deixaram muito perplexos, como, por exemplo, sobre a existência de uma mente. Isso vai ser discutido adiante, mas mesmo que o Hume seja obrigado a reconhecer alguns princípios, chegar a algumas conclusões que nos deixam perplexos e confusos, ele vai optar por admitir essas conclusões ao invés de extrapolar o seu princípio de observação e experimentação dos conteúdos mentais e falar sobre aquilo que, afinal de contas, o filósofo empirista, o filósofo que se pauta pelo método experimental de raciocínio, não pode falar. Então, divisão do tema é logo na sequência desse capítulo onde Hume fala sobre a origem de nossas ideias, que são as impressões. Ele vai fazer uma divisão da seção 2 da parte 1 do livro 1, em que ele vai separar entre nossas impressões de reflexão e nossas impressões de sensação, de impressões de sensação e impressão de reflexão. Então, mais uma categorização, mais uma distinção no âmbito da mente humana ou dos conteúdos mentais. Nós temos percepções, que são impressões e ideias, e essas impressões e essas ideias podem ser simples e complexas. Agora, uma nova distinção que está no campo das impressões, que são impressões de sensação e impressões de reflexão. O que Hume diz? As impressões podem ser divididas em duas espécies. As impressões de sensação, que são, claro, as nossas impressões quando nós entramos em contato, quando certas impressões surgem nos nossos 5 sentidos, as impressões táteis, visuais, do gosto, da audição, do olfato. Então essas são as impressões de sensação, surgem dos nossos 5 sentidos. E temos também impressões de reflexão. E o que são as primeiras? Bom, vamos pelas impressões de sensação. As impressões de sensação da primeira espécie, que são essas impressões, nascem originalmente na alma de causas desconhecidas. Então, o Hume está dizendo que nós, como filósofos experimentais, que nos dedicamos a observar e experimentar aquilo que está disponível para a nossa mente, a nossa consciência, nós não sabemos de onde essas impressões de sensação, as nossas impressões de gosto, de som, de cheiro, de sabor e de visão, das nossas impressões visuais surgem. Essas nascem originalmente da alma de causas desconhecidas. Então aqui o Hume está abrindo a possibilidade para dizer que se elas são oriundas de causas desconhecidas, elas podem surgir ou dos objetos do mundo externo, pode ser que existam objetos que produzem essas impressões de sensação, pode ser Deus, como nós vimos no caso do Malebranche, como no caso do Berkeley, em que as ideias sensíveis eram produzidas eram advindas da mente divina, no caso do Berkeley, e eram percebidas na mente divina, no caso do Malebranche. Elas podem surgir da própria alma ou do cérebro. Isso é uma questão que extrapola os limites da experiência, porque nosso primeiro contato, ou seja, o limite da nossa experiência é uma impressão. Nós esquadrinhamos a mente humana, investigamos profundamente todos os fenômenos mentais e percebemos que, a partir de uma observação cuidadosa dos fenômenos mentais, nós observamos que no limite, lá no fim, nós encontramos impressões simples. Quais são as causas dessas impressões simples?
das nossas impressões dos 5 sentidos? Nós não sabemos por quê. Não está disponível a nossa observação. Pode ser o mundo externo? Pode, mas eu não sei, eu não posso falar que há um mundo externo de objetos físicos, porque eu não posso observá-lo. Pode ser Deus? Pode também, porque não sou capaz de ir além das nossas impressões, dos nossos sentires, para verificar a origem desses sentires. Então, o Hume abandona a questão de saber a origem de nossas impressões de sensação. Então, o problema colocado pelo Descartes, existe um mundo externo de objetos físicos extensos, discutido amplamente pelos filósofos, até o Hume, é abandonado pelo Hume. Simplesmente não podemos saber por quê. Saber sobre isso é porque isso é um conhecimento que está além da experiência. Nós estaríamos falando do que não pode ser observado, do que não pode ser experimentado. Então, as impressões de sensação estão fora a origem dessas impressões. Hume está fora do projeto humeano de explicação da mente humana falar sobre a origem das sensações, das impressões de sensação. Contudo, as impressões de reflexão, essas sim podem ser investigadas pelo filósofo da mente, pelo anatomista da mente que Hume é. As da segunda, as impressões de reflexão, derivam em grande medida de nossas ideias conforme a ordem seguinte. E aqui o Hume explica como surgem as impressões de reflexão na mente. Primeiro, uma impressão atinge os sentidos, fazendo-nos perceber o calor ou o frio, a sede ou a fome, o prazer ou a dor de um tipo ou de outro. Ou seja, nós temos em primeiro lugar uma impressão de sensação pelos nossos sentidos. Em seguida, a mente faz uma cópia dessa impressão, que permanece mesmo depois que a impressão permanece e a qual denominamos ideia. Então, nós temos uma impressão de sensação que surge de causas desconhecidas e uma ideia que é uma cópia exata dessa impressão, mas que se distingue dessa impressão por seus graus de força e vividez. Essa ideia será mais fraca do que a impressão que a originou. Perdão. Essa ideia de prazer ou de dor, ao retornar à alma, produz novas impressões de desejo ou aversão, esperança ou medo, que podemos chamar propriamente de impressões de reflexão, porque derivadas delas. Mais tarde, o Hume também chamará essas impressões de impressões secundárias, porque são impressões que se originam de nossas ideias. Então, muitos dos fenômenos da mente humana, como as nossas paixões, e as impressões de reflexão são em grande parte paixões ou impressões de prazer e de dor, elas surgem de uma ideia que as antecede. Então, veja bem, temos uma impressão que atinge os sentidos, nós temos uma ideia que é cópia dessa impressão, e essa ideia, ela pode algumas dessas ideias nos originam impressões, ou seja, sentires. Nós temos sentires, nós temos alguns sentires que não são sensação, porque sensações são produzidas pelos 5 sentidos. Então nós temos alguns sentires como desejo, aversão, esperança e medo, e toda outra diversidade de sentires, que são as paixões, que se originam dessas ideias, que são cópias de nossas impressões de sensação. Como filósofo da mente, como um psicólogo que pretende explicar os fenômenos mentais, o Hume pode e deve explicar essas impressões de reflexão. Por quê? Porque elas não surgem de causas desconhecidas como as nossas impressões de sensação. Elas surgem de ideias. Então, e o que vai acontecer? No livro, todo o livro 1 do Tratado da Natureza Humana será dedicado ao estudo das nossas ideias. No livro 2, que é o livro das paixões, é uma segunda etapa em que o Hume investigará o aspecto afetivo da mente humana, ou seja, investigará as paixões, impressões de reflexão. Então, muito sistematicamente, a meu ver, e muito didaticamente, o Hume separa entre
O livro 1 do Tratado da Natureza Humana, o que será considerado? As nossas ideias. Lembrando, nós desconsideramos as nossas impressões de sensação porque nós não sabemos de onde surgem. Não está dado na experiência, nós não podemos observar a origem das nossas impressões de sensação. O limite da experiência, impressão de sensação. Isso que dá origem a ideias. Essas, sim, por meio de ideias, nós explicamos uma infinidade de fenômenos da mente humana. Nosso conhecimento, por exemplo, nós explicamos nossas crenças causais, nossas crenças na existência de um mundo externo, na existência de uma identidade pessoal. Explicamos essas crenças por meio de ideias. Mais tarde, depois de explicarmos as ideias do entendimento, nós vamos explicar as paixões, que são impressões de reflexão que são originadas dessas ideias. Então, essas impressões de reflexão são novamente copiadas pela memória e pela imaginação, convertendo-se em ideias. Então, impressão de sensação, que produz uma ideia, que produz uma impressão de reflexão, que também depois produz uma ideia. Quando nós pensamos naquele dia, ontem eu senti uma alegria tremenda com determinada notícia que eu recebi. Então, aquela alegria que é uma paixão, que é uma impressão de reflexão, agora eu posso lembrar dessa alegria e eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia da memória dessa impressão de reflexão que surgiu de uma ideia que anteriormente surgiu de uma impressão de sensação. Então, acredito que não esteja tão confuso o modo como Hume está classificando os fenômenos mentais. Há uma ordem, há uma sequência, e o Hume, inclusive, divide o seu tratado da natureza humana de acordo com essa ordem em que essas experiências surgem na mente humana. Então, essas impressões de reflexão são novamente copiadas pela memória e pela imaginação, convertendo-se em ideias, as quais, por sua vez, podem gerar outras impressões que também podem gerar outras ideias. Então, aqui começa a explicação dos fenômenos mentais. Impressão, ideia, impressão de reflexão, ideia que gera outra impressão de reflexão, e assim esse sistema de percepções conectadas que constituem a natureza humana fazem a nossa mente. Desse modo, as impressões de reflexão antecedem apenas suas ideias correspondentes, mas são posteriores às impressões de sensação e delas derivadas por meio de ideias. Então, não é o objetivo de Hume investigar a origem imediata das impressões, cuja origem seria desconhecida. Não lhe cabe responder pela origem última das sensações, das nossas impressões de sensação. Talvez seja o mundo exterior, talvez seja Deus, ou mesmo a própria mente humana, podem surgir da própria alma. Para o filósofo, esta é uma questão de pouca importância para sua investigação, visto que o estudo de nossas sensações cabe aos anatomistas e aos filósofos naturais, mais aos anatomistas e aos filósofos naturais, que aos filósofos morais, ou seja, o filósofo como Hume, que procura investigar a mente, os fenômenos da mente humana, os fenômenos da natureza humana. Então, o anatomista é que deve abrir o crânio, investigar, estudar o cérebro humano, para ver se há alguma conexão entre os sentidos externos e os nervos que conduzem essas impressões sobre os sentidos externos até o cérebro. Então, o anatomista pode investigar o anatomista que lida com os corpos físicos, o anatomista fisiológico, pode investigar a origem das impressões de sensação. O filósofo da mente, o anatomista da mente, como um Hume, esse não pode investigar, não é do seu interesse investigar esse campo de estudos. Ele tá interessado pelas ideias e pelas impressões de reflexão que surgem dessas ideias. Então, o filósofo apenas abandona este exame por motivos metodológicos, uma vez que seu objetivo é investigar os fenômenos mentais, as operações da mente, a partir de seus conteúdos. A questão de saber a origem das impressões de reflexão não tem lugar no projeto filosófico humeano. Há uma espécie de impressão da mente, no entanto, cuja origem o filósofo pretende investigar, que é o que são as impressões de reflexão que surgem de ideias. São fenômenos mentais que
não dependem de causas externas, em último caso, para surgirem na mente. Claro, surgem de impressões de sensação que dão origem a ideias, que essas sim dão origem a impressões de reflexão. Mas estas estão completamente abertas a observar, disponíveis para observação e experimentação, e essas sim o Hume pretende estudar, e isso será o objeto do livro 2 do Tratado da Natureza Humana. Então, e como as impressões de reflexão, a saber, as paixões, os desejos e as emoções, que sobretudo merecem nossa atenção, surgem em sua maior parte de ideias, será necessário inverter o método acima mencionado e que à primeira vista parece mais natural. Para explicar a natureza e os princípios da mente humana, daremos uma explicação particular das ideias antes de passarmos às impressões. Mas aqui as ideias e as impressões de reflexão, não as impressões de sensação que cabem ao anatomista, objeto de estudo do anatomista. Então, por essa razão, escolhi aqui começar pelas ideias. Então, o livro 1 do Tratado da Natureza Humana será dedicado ao estudo das ideias, que são como que cópias quase exatas ou exatas, exceto pela força e vividez, de impressões de sensação. Depois de se explicar os fenômenos mentais a partir das ideias, o Hume passará no livro 2 do Tratado da Natureza Humana a explicação das impressões de reflexão. Então, eu encerro aqui essa exposição inicial do projeto filosófico de Hume. Ele separa, então, a mente humana, aquilo que constitui a mente humana em impressões e ideias. Impressões são mais vivas e mais fortes do que as ideias, que são cópias exatas, exceto pelo grau de força e vividez. Existem também ideias complexas na nossa mente, que podem não ter se originado diretamente ou imediatamente na nossa experiência sensível, porque são fantasias que são compostas de ideias simples, e essas ideias simples, sim, essas ideias simples correspondem a impressões simples e se originam da nossa experiência sensível. E o Hume, por uma questão metodológica, opta por começar pelo exame das ideias e só na sequência, no livro 2 do tratado, se dedicar ao estudo das nossas impressões, mas só um tipo de impressão. As impressões de reflexão, que são as nossas paixões, emoções, os nossos sentires, originados de nossas ideias.